Então, vamos lá, Rodrigo. Quando quiser. Boa. Ah, eu acho que isso aqui tá meio baixo ainda pra mim. Tá bom aí? Tá bom o som? Tá. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje, na verdade, é uma segunda-feira, mas eu sei que você que nos acompanha está aí numa quarta-feira, às 19h30, em mais um super episódio do nosso Pode Escutar, Pode Falar. Estamos muito felizes porque hoje é o 89 o episódio. Estamos chegando aos 100. A gente precisa fazer alguma comemoração. E eu quero a tua opinião, viu? Será que a gente lança um ao vivo no 100? Como é que fala 100, gente? Centésimo. Eu já estava aqui no... Ótimo, eu gosto de pessoas superdotadas aqui comigo. Estávamos falando disso até, inclusive, porque pediram um episódio sobre superdotação e altas habilidades. Nós vamos falar. Quem sabe ela vem a terceira vez aqui com a gente. Já vou dizer quem está aqui comigo, viu? Mas eu quero a tua opinião. Será que a gente lança um super episódio no 100, ao vivo? Ó, é uma ideia, Cauê. Eu tava aqui falando com o Rodrigo ali nos bastidores, mas nós estamos muito felizes porque, assim, estamos fidelizando aqui, hein? Ai, com teatro, estão falando aqui. Vai vendo, gente, imagina, um teatro ao vivo no 100º episódio do nosso podcast. Como é dos erros de gravação? Ah, erro de gravação é uma boa também. Porque no ao vivo vai acontecer. Ô, louco, meu! Né? Já pensou? Não, a gente vai pensar com muito carinho, mas eu quero a tua opinião aí sobre ou sobre o assunto, sobre o profissional, se a gente faz ao vivo, se tem teatro ou não. Né, manda a tua opinião e a gente adora a tua interação, porque assim, pra gente chegar até aqui, a gente tem fidelizado muito, né, a gente lançar um episódio por semana e a gente tem tido excelentes parceiros, trouxemos excelentes profissionais para dividir seus conhecimentos aqui com a gente sobre diversos assuntos, mas claro, principalmente sobre desenvolvimento infantil, sobre o pai, sobre maternar, paternar, sobre reabilitação auditiva, né, os nossos queridos otorrinos, e hoje ela veio de novo, ela que é otorrinolaringologista, a doutora Lorena Rodrigues, para falar de um assunto, gente, importantíssimo e necessário, que é sobre o selo girassol. Você já ouviu falar sobre o selo girassol? Sobre esse atendimento para pacientes neurodivergentes? Você sabe o que é neurodivergente? Então fica com a gente essa noite, já começa a compartilhar, porque vem muita coisa boa por aí e a gente vai dividir tudo com vocês. E eu quero novamente agradecer a doutora Lorena Rodrigues, essa querida que vem pela segunda vez no nosso Pode Escutar, Pode Falar. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Isa. É sempre um prazer estar aqui com você, que levanta a bandeira do desenvolvimento infantil, que nos dá espaço para falar sobre tudo que nós mais amamos e dá informação de qualidade para os pais, né, que às vezes buscam na internet e encontram informações que são distorcidas. Então, você seleciona as pessoas, você conversa conosco antes para trazer sempre uma informação de qualidade aqui no podcast. Ai, Obrigada. é maravilhoso mesmo ter você que também levanta essa bandeira. A gente está acompanhando o teu trabalho. O Instagram dela tá maravilhoso, gente. Inclusive, tem um Instagram do Selo Girassol já também, que ela criou, né? Então, assim, é muito legal de ver que a gente precisa entender para se preparar e entender, na verdade, para atender esses pacientes que têm uma demanda diferente, que têm uma demanda de atenção diferente, um preparo diferente da tua equipe, principalmente se você tem um estabelecimento, né, seja de venda, seja de saúde, mas que você sabe que você precisa se preparar para atender melhor esse paciente que tem ali algum desenvolvimento neurotípico, né, neuroatípico, e que precisa dessa tua maior atenção e principalmente da maior inclusão, a inclusão de verdade que a gente está falando. Então é disso que nós vamos falar hoje à noite. E por mais que ela tenha vindo com a gente já no nosso Pode Escutar, falar sobre TDL, e eu vou dar mais um spoiler. Qual? Sobre a nossa imersão. A nossa imersão em aprendizagem, gente. Dia 20 de setembro, no episódio passado, junto com a Gabi, nós já falamos um pouquinho sobre essa imersão que está chegando aí, feita com muito carinho,
muita dedicação para falar sobre quais são todas as possibilidades que essa criança precisa para se desenvolver bem, para ter um melhor aprendizado. E falar de todas essas neurodivergências, falar de todas as alterações que podem implicar justamente no aprendizado dessa criança, no desenvolvimento dela. E a doutora Lorena será uma das nossas palestrantes, uma das nossas palestrantes convidadas para falar exatamente do que a gente conversou aqui no nosso primeiro podcast com ela, que é sobre TDL, né, o transtorno de desenvolvimento de linguagem. Então, a doutora Lorena vai estar no Imersão de Aprendizagem, dia 20 de setembro, para falar sobre TDL de novo. É um mega desafio, mas um grande prazer, né? E assim, desmistificar o TDL é uma coisa muito importante, porque afinal de contas, vários transtornos, várias alterações do dia a dia, elas são atribuídas a outras coisas. E o TDL, ele precisa ser lembrado, né? Como um dos diagnósticos diferenciais dos transtornos do neurodesenvolvimento e também transtornos de aprendizagem, né? Eu estava lendo um estudo que fala que 60% das crianças que têm transtorno de aprendizagem em leitura e escrita e 65% dos que têm leitura, escrita e matemática, eles também podem ter TDL, né? Então, precisa ser lembrado. É verdade. E ainda é um diagnóstico subdiagnosticado, eu ia falar, né? Na verdade, ele ainda é subdiagnosticado, às vezes por falta de conhecimento das especificidades desse diagnóstico mesmo. Então, eu acho que, com certeza, valerá muito a pena sempre falar sobre o TDL. É um diagnóstico específico da fonoaudiologia. Quem dá esse diagnóstico é um fonoaudiólogo, mas a doutora Lorena, que também é uma estudiosa de desenvolvimento infantil, é otorrino e foniatra também. Não me cortou aqui. Já corta isso, pelo amor de Deus. Está fazendo fellow em foniatria, pelo amor de Deus. Eu vou ser cancelada em São Paulo. Manda você cancelada em São Paulo. Que erro de gravação, foniatra. Não. Pode colocar. Não, pelo amor de Deus. Porque, gente, de tanto que essa mulher tem experiência, eu já tô colocando, mas tá aqui realmente no currículo dela que ela está fazendo, não é isso? Está fazendo fellow em foniatria. Tá fazendo fellow em foniatria. Entende muito e vive na pele, inclusive, também, né? Tem uma super experiência materna com o Gael, né? Que tem o transtorno de desenvolvimento de linguagem. Então, sensacional a gente tê-la conosco, não só aqui nessa noite, para falar sobre o selo Girassol, mas também de tê-la confirmada já como nossa palestrante no Imersão de Aprendizagem. Então você não pode perder. Você que é da área da saúde, você que é da área da pedagogia, você que é da área da nutrição, você precisa participar dessa nossa imersão. E é uma imersão mesmo, porque é das 8 às 18, você não vai sair de lá, porque até almoço a gente vai servir. Olha. É verdade, até almoço a gente vai servir, que é pra gente realmente ficar ali ouvindo, explorando muito esse tema e principalmente trocando experiências, né? Isso porque é fundamental. Exatamente. Então, até alunos, hein, gente? Alunos de área de saúde, da pedagogia, da psicologia, nutrição, fono, da medicina, né? Da otorrinolaringologia, da pediatria. Então, por favor, participem, se inscrevam, porque vai ser sensacional. E, doutora Lorena, muito obrigada por estar aqui e por também vai participar da nossa imersão. Super topou em participar da nossa imersão em aprendizagem também. Tem como dizer não, gente? Ainda mais para falar, né, desse tema que você ama e que você realmente é uma mega estudiosa e tem levantado muito a bandeira também. Livros publicados, lindos, lindos, lindos. Eu tenho um autografado por você e assim, fica na minha cabeceira e super indico. E ó, gente, vou apresentar novamente, doutora Lorena, vai colocar em preto e branco lá, meu erro, vou agora ler direito o currículo dela, tá? Vamos lá. Doutora Lorena Rodrigues, não. Sensacional. Ai, doutora Lorena Rodrigues é médica otorrinolaringologista e é preceptora da residência médica em otorrinolaringologia no Hospital Universitário Betina Ferro de Souza, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. E o que é CCF? Cirurgia cérvico-facial. Cirurgia cérvico-facial e fellow
Fellow em Foniatria pela PUC de São Paulo, além de estar em formação na especialização em desenvolvimento infantil. Falei que ela entende muito de desenvolvimento infantil. Doutora Lorena também... Pera. Doutora Lorena também é vice-presidente do coletivo Juntos pelo TDL, embaixadora da campanha internacional. O que é esse RADLD? É essa sigla mesmo. RADLD. É. E autora do livro De Mãe para Mãe, 30 conselhos para a sua jornada de TDL. Esse que é sensacional, fofíssimo e emocionante. Você lê já se emocionando. Com cada frase que ela colocou ali, com cada conselho que ela te dá, é de mãe para mãe mesmo. Então, vai ser impossível você não se emocionar. Então, é muito sensacional esse livro. Eu já deixo essa super dica para vocês aqui também, porque eu tenho. Então vamos. O Primo Zeca vai à escola. Ai, o Primo Zeca vai à escola, é verdade. Que é o livro de um garotinho com TDL que vai à escola. E lá ele mostra todas as dificuldades que essa criança enfrenta, além do aprendizado, né? Então, dificuldades de socialização, dificuldades, por exemplo, para entender a brincadeira. E no final traz uma lição bem interessante sobre inclusão. Então, é um livro que, para quem quer ensinar sobre inclusão para os seus filhos, é bem legal, é bem interessante. Muito bom. O Primo Zeca vai à escola? É, meu primo Zeca vai à escola. Muito bom, muito bom. Parabéns pelos 2 livros. Agora a gente tem uma outra apresentação aqui, que essa daqui você não vai falar. Não, não. Duvido. Vamos lá. Lorena é dessas pessoas que a gente sente antes mesmo de conhecer. Tem um jeito doce de olhar o mundo, e é verdade, o olhar dela é doce. Como quem acredita nas coisas simples. E acredita mesmo. No afeto que transforma, no gesto que acolhe, na escuta que salva, na presença que permanece. É filha orgulhosa do seu Edir, a quem admira nas semelhanças mais bonitas. E da Dona Carmen, mesmo nome da minha mamãe, sua rainha. Farol dos conselhos, colo e força. Irmã que inspira leveza, afilhada que abraça com fé. É mãe do Gael e é nessa maternidade viva, cheia de imperfeições e aprendizados, que ela encontra sua força mais bonita. Quem convive com ela não fala só da médica, fala da mulher que pensa em cada detalhe com amor, que escreve bilhetes à mão, que transforma uma caneca em um símbolo de inclusão, que chora de emoção ao ver uma matéria no jornal, mas que no minuto seguinte já está ali, firme, presente, lutando pelo que acredita. Lorena tem esse dom raro de cuidar de um jeito inteiro. Com ela, até o silêncio é acolhido. Até o cansaço tem colo. E não é à toa que tantos amigos, pacientes, colegas e familiares dizem com tanta naturalidade: ela é luz, ela é inspiração e ela é puro amor. Muito bem-vinda! Como não me emocionar? Mas Nossa é lindo. Nossa Senhora, que palavras lindas, Izzy. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E a gente vê tudo isso, viu? E às vezes é difícil você se enxergar, né? Então, ouvir sobre a visão do outro a seu respeito também é muito válido, é um presente. É um presente. E a gente adora dar esse presente e é com muito carinho, né? Enquanto eu leio aqui, eu me emociono junto, porque eu vejo tudo isso também, o quanto você é luz, o quanto você é tão carinhosa, o quanto você acolhe mesmo todo mundo que vai falar contigo. Não tem um paciente que eu não atenda que seja teu, que não vem falar assim com tanto carinho, com tanto amor. E a cada paciente que eu te indico também, eles voltam tão satisfeitos, tão apaixonados por ti, que a gente vê que de fato tu és diferenciada nesse atendimento e principalmente nesse acolhimento de todas as mães. Então, de ver que uma criança precisa de uma cirurgia e a mãe, como não bate um desespero na mãe, seja a cirurgia mais simples, mas é uma cirurgia, né? Então, ela te entregar o bem mais precioso e você me dizer que você pega aquela criança como se fosse sua, e você vai dedicar todo o teu momento, a tua atenção, em todo o procedimento, do início ao fim, como se fosse o teu filho, é um dos maiores diferenciais. Não falo da medicina, falo de como ser humano. Então, você criar esse vínculo,
esse teu maternar, porque você é mãe, você trazer isso para tuas consultas e para cada criança que você atende, é o que te diferencia, doutora Lorena, né? Então, parabéns. Muito obrigada. Se colocar no lugar do outro, eu acho que é uma missão muito difícil, né? E no momento em que eu me tornei mãe atípica, eu consegui mergulhar nisso tudo e entender que as dores existem, né? E que nós precisamos tratá-las com carinho. Que toda vez que você atende uma família com carinho, uma criança com carinho, você atende uma família com carinho também, Você né? acolhe todo mundo. Exato. E às vezes são famílias que chegam cansadas. Uhum. Por motivos diversos, né? Então, uma família neurotípica, por exemplo, para sair de casa. Izzy, parece, eu consigo narrar um jogo de futebol contando como uma família neurotípica sai de casa, sabe? Então, você tem que se arrumar, dar banho no filho, arruma a sacola, e depois você conta para a criança o que você vai fazer, você diz para a criança tudo que você não vai fazer, né? Você já tem que saber todos os hiperfocos, por exemplo, as preferências da criança naquele lugar, para que você prepare ele para não entrar naquele lugar, porque você tem um objetivo, né? Então, são muitas dificuldades para aquela pessoa chegar, aquela família chegar com você e não ser bem recebida, não ser bem atendida, Não ser né? bem acolhida, é verdade. Então, assim, dentro da saúde, dentro dos consultórios, clínicas, hospitais e também nas lojas, né, nas empresas, nós não podemos ser zagueiros do nosso negócio, goleiros do nosso negócio. Nós precisamos ser o atacante, sei lá, o que passa a bola, né? O dar o passe para o gol. E é bem por aí, né? Então, falar sobre esse selo, né? A ideia desse selo, ela veio de um lugar daqui de dentro. Também veio do ouvido, né? De muitas vezes que eu ouvi, muitas histórias. E principalmente do coração. Eu não tenho dúvida disso. Então, é por isso que, antes de eu te fazer aqui a primeira pergunta, que é essa daqui, olha, como foi para você, como médica e mãe de uma criança neurodivergente, como você estava falando do Gael, perceber as dificuldades que as pessoas neuroatípicas enfrentam no dia a dia? Gente, já criou conexão com muita gente aí de casa, eu tenho certeza disso. Então, já começa compartilhando, porque vem muita coisa importante e necessária de ser compartilhada, de ser entendida e de ser divulgada. Então já começa a compartilhar, a curtir, a comentar, para que esse episódio chegue ao maior número de pessoas possíveis. Porque quem tem uma criança que tenha qualquer tipo de necessidade, a gente precisa entender um pouco mais sobre essa neurodiversidade, sobre como a gente pode se preparar esse atendimento para receber melhor ainda essa criança. Então vamos entender um pouquinho mais? E antes disso, eu preciso agradecer 2 dos nossos parceiros e patrocinadores desse nosso episódio de hoje. O primeiro deles, claro, sempre a Audionorte, vai colocar aí, né, Rodrigo? Isso, Audionorte, saúde, muitíssimo obrigada. Né? Já está chegando no 100º episódio, Audionorte que começou tudo isso com a gente, que sonhou, né, o nosso primeiro episódio, inclusive. Eu já vejo a minha evolução de lá desse primeiro episódio, assim, ó, o queixinho tremendo, de nervoso, de ansiedade, o primeiro episódio. E falou eu e o meu sócio, o Thiago, de falar mesmo como a Audionorte nasceu, qual é o nosso propósito nisso, porque eu falo que a Audionorte nasceu desse propósito de reabilitar bem o nosso paciente como se fosse um familiar, né? De ver a necessidade de um familiar e de ver a melhor reabilitação auditiva possível dele. Então, qualquer diagnóstico audiológico, qualquer perda de audição, a gente vai ter a melhor solução nessa reabilitação. E essa jornada a gente quer viver junto com o nosso paciente, desde o momento do diagnóstico, à reabilitação, a esse pós, principalmente a esse pós também. Seja em assistência técnica mais próxima, porque nós somos os únicos representantes da cóclea aqui, que são os implantes auditivos, mas que tem uma assistência técnica mais próxima, que tem aonde acolher o paciente para ele não deixar de ouvir, não ficar sem ouvir em períodos longos, e principalmente no aparelho auditivo também uma assistência técnica mais próxima. Além disso, a reabilitação na fonoterapia de reabilitação auditiva. Então, de toda essa jornada, desde o diagnóstico, a sua completa reabilitação e assistência, nós temos para oferecer esse acompanhamento. E é isso que nos diferencia e é isso que nos deixa
calorosamente mais felizes, né? Em poder fornecer isso para o nosso paciente também. Então, a Audionorte hoje completa ali em diagnóstico, reabilitação, avaliação do zumbido, processamento auditivo, terapia de cabine, e cada tópico desse já foi tema aqui do nosso podcast. Se você quiser saber de uma dessas áreas da Audionorte, nós já trouxemos especiais profissionais para divulgar e também para compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente no nosso Pode Escutar. Muitíssimo obrigada, Audionorte. A Clínica Poligastroendoscopia Avançada, eu amo falar desse centro médico. E olha, gente, eu falo que eu não sou suspeita, não, porque eu também sou paciente de lá, e eu sou muito fã, porque eu vejo a entrega e a dedicação de toda a equipe, não só dos diretores, do Rafael Negrão, né, com o José Carlos Pardal, que é meu marido, mas não só a entrega deles, mas a entrega de toda a equipe que faz parte da Poligastro. É uma equipe que realmente a gente vê muita dedicação e muito carinho no atendimento, né? E hoje não é só mais colonoscopia, endoscopia, a gente tem diagnóstico também laboratorial, né? Porque tem o Amaral Costa lá dentro também, tem tomografia computadorizada, tem ultrassom, e tudo com a maior segurança possível, porque tem anestesista de plantão também, tem uma equipe de anestesista para deixar todo o procedimento, né, que seja necessário a anestesia, mais seguro. Inclusive em alguns procedimentos da tomografia, que pode exigir, né, uma anestesia ali também para fazer ali o exame, que a gente sabe que é demorado, e tem pessoas que podem, né, ter medo, ou crianças também, mas vai ter o anestesista de plantão para oferecer também esse procedimento mais seguro, esse exame mais seguro ainda. Então, Poligastro, riquíssimo o espaço que vocês oferecem, o espaço físico que vocês oferecem para os pacientes de vocês, mas principalmente por essa equipe e por toda a dedicação de vocês. E sempre pensando em crescer, né? Estão crescendo cada vez mais, já tem um espaço gigantesco, já fizeram parceria ali com aquela casa da oncologia, que é ali do lado também, né? Então já são parceiros, a gente só vê realmente, né, um crescimento assim em prol da nossa sociedade, em prol da nossa população aqui de Belém e, claro, da região do Pará. Muitíssimo obrigada. Então vamos lá, doutora, repetindo a nossa primeira pergunta, para você que chegou agora, como foi para você, doutora Lorena, que é médica e mãe de uma criança neurodivergente, perceber essas dificuldades que pessoas neuroatípicas enfrentam no dia a dia? Izzy, eu costumo dizer que foi um choque, mas foi um choque lento, né? Eu comecei ouvindo primeiro as famílias que chegavam até mim, contando, narrando histórias que não eram agradáveis, né? Histórias em lojas, em shopping, em farmácia, supermercado, em clínicas, hospitais, né? E eu ouvia aquilo e aquilo já me causava um desconforto. Mas no momento em que eu me tornei mãe atípica, eu entendi que aquela dor, ela tocava num lugar muito mais profundo, que eu ainda não conseguia ter a percepção, Sim, né, antes. E coisas muito simples, como, por exemplo, um som, né, cortar o cabelo numa barbearia, como ir ao supermercado e do nada você encontrar uma banda tocando no supermercado, né? Então, coisas inesperadas que para outras pessoas poderiam ser tranquilas, né, ou o entretenimento, para os neuroatípicos pode ser simplesmente uma quebra de padrão e uma causa de desorganização muito grande, né? E às vezes quando olham pessoas que não convivem, que não têm parentes ou amigos próximos ou filhos neurotípicos, acham tudo aquilo muito estranho, né? Mas por que essa reação tão grande? E não é intencional, é uma questão de funcionamento mesmo, né? Então é conseguir olhar e compreender que existem diferenças e que as diferenças precisam ser respeitadas. Até então, essas diferenças, elas são rejeitadas, né? Não são tratadas com inclusão. Principalmente porque não vive mesmo, Sim. né? Porque não entende a profundidade de tudo aquilo. Às vezes vai olhar e vai falar assim, poxa, mas só porque passou alguém vestido com algum boneco e assustou tanto a criança e essa criança começou a chorar, por isso, mas você não entende. Justamente, você só vai falar esse tipo de frase no momento em que você não tiver conhecimento sobre o assunto. Então, mais um motivo para você compartilhar esse episódio,
porque é necessário que muita gente entenda o seu trabalho, não importa onde essa pessoa trabalhe, mas que ela entenda a profundidade, né, maior de quando vê uma criança desorganizada em qualquer tipo de estabelecimento. E existiu algum momento ou experiência que te motivou mais ainda a transformar essa vivência pessoal nesse projeto profissional? Easy. Teve um que, assim, para mim foi icônico, né? Eu entrei numa loja, estava no shopping com meu filho e vi aquela placa que parece que tem um neon te chamando, escrito promoção. Então, levei meu filho até a loja. Quando eu cheguei na loja, o meu filho pegou no braço da vendedora porque ele achou macio, né? Então, ele pegou no braço para sentir a textura. E aí, ela puxou o braço e gritou, não me morde. Não me morde? Não Ele me só morde. pegou no braço. Ele só pegou no braço. Aí eu falei, ele não ia lhe morder. Ela falou, como eu vou saber? Você tem que controlar o seu filho. Nesse momento, eu segurei a mão do meu filho, peguei, né? Falei, vamos embora. Agradeci e pronto. Nessa loja, eu nunca mais voltei na minha vida. E se eu puder falar para alguém sobre a experiência negativa que eu tive lá, eu vou falar não como um cancelamento, né? Mas como um alerta, né? Aquele lugar não é preparado para acolher. É um lugar que é julgador, certo? E um outro episódio foi... Desculpa. Um outro episódio foi no hospital. Então, eu vi uma criança no pós-operatório, com todas as dificuldades, uma criança neuroatípica, e o hospital não tinha uma política inclusiva, né? Então, não consegui entender que aquela criança precisava de um tratamento diferenciado, e tivemos, assim, reações muito ruins no pós-operatório daquela criança, e a partir daí eu também entendi que aquele ambiente precisava de uma adaptação, né? Quando você olha o que aconteceu com uma outra criança, por mais que não seja seu filho, você vai entender que aquilo precisa mudar, né? Então, esse foi o start para começar a pensar no selo, né? No protocolo de atendimento inclusivo ao neurodivergente, que é coroado com o selo Girassol. Maravilhoso. Essas situações, eu sei que são muito frustrantes, né? Para a mãe, enfim, para a criança, por mais que às vezes ela não te fale com todas as palavras, mas ela vai sentir também. E isso vai alterar o comportamento dela em algum momento, né? Seja imediato, seja depois. Isso pode alterar o comportamento da criança. E às vezes por um longo período, E às vezes né? por um Então, às longo vezes, período. uma questão pontual aqui, ela reverbera por semanas, né? Então, quem lida com uma criança, com um paciente neurotípico, uma pessoa neurotípica, entende que precisa meio que cercar de cuidados, né? Para que aquela desorganização não te traga problemas muito longos. Me desconcentrei. Ah, que a italiana chegou, né? Não tem problema. Mas eu acho que finalizou Finalizou sem esse final. Finalizou sim, deu muito para entender a tua experiência e principalmente porque eu falo, aconteceu alguma coisa aqui e fazer do limão uma limonada, né? E foi exatamente o que a doutora Lorena fez. Foi chato, foi frustrante para você enquanto mãe, mas você tornou levantou essa bandeira de uma forma profissional agora. Então, assim, eu não quero mais passar por isso, ou pelo menos eu espero não passar mais por isso. E como é que eu não vou mais passar por isso? Preparando as pessoas, né? Sendo alguém que vai divulgar e que vai ensinar e que vai preparar, né, outras pessoas para fazer o seu melhor atendimento e para conhecer também. Porque você julga aquilo que você realmente é completamente ignorante, né? Então, para mim, ela era completamente ignorante, então não dá nem para julgar. Mas é alguém que realmente precisa, se ela trabalha com vendas, trabalha com público, ela precisa receber esse episódio, hein? Então, né, a gente não sabe de quem a gente está falando, então comecem a compartilhar esse episódio, por favor. Agora sim, doutora Lorena, para quem nunca ouviu falar, o que significa ser neurodivergente?
Easy, é uma forma diferente de sentir, perceber e reagir diante de todos os estímulos do dia a dia, tá? Então, eu falo de neurodivergente quando eu falo em quem? Na pessoa com TDAH, na pessoa com TDL, com autismo, altas habilidades também pode ser considerado neurodivergência, né? Dislexia. Então, existem várias condições. E por que que eu coloquei o nome neurodivergente e não um nome específico, né? Mas um nome menor? Como, por exemplo, autismo. Eu vejo vários protocolos que eles são voltados para o autismo, mas eu também quero ampliar esse olhar para outras populações, né? Porque as crianças com TDAH, por exemplo, também têm dificuldades. Elas também se desorganizam, elas ficam mais agitadas e acabam sendo entendidas como crianças que são mal educadas, que os pais não dão limites, né? Então, aquele olhar julgador, ele já vem bombardeando tudo, sem tentar entender o que desencadeou aquilo ali. Eu tenho certeza disso. E a gente estava falando sobre o TDL, subdiagnosticado, né? Eu já falei aqui em alguns episódios que eu amo de toda essa bandeira levantada sobre o autismo, de tanto que se compartilha hoje, né, sobre o autismo, e que muitas pessoas, hoje é muito difícil, mesmo que você esteja numa ignorância sobre o assunto ainda, mas você já ouviu falar. Então, é sensacional. Tem o Dia Mundial do Autismo, né? Então, tem várias possibilidades de você falar sobre, não só em palestra, mas tem muita gente falando nas redes sociais, né? Então, está extremamente divulgado. Então, a gente precisa, de fato, falar dos outros transtornos. No entanto, que eu já trouxe vários profissionais para falar sobre o TDL, para falar sobre o TDAH, né, para falar sobre ansiedade, para falar sobre dislexia, os transtornos de aprendizagem em geral. Então, a gente já trouxe aqui para a gente falar sobre os transtornos, porque não existe só o transtorno do espectro autista, né, para trazer essas diferenças no comportamento da criança, na socialização dela, no desenvolvimento de linguagem. Então, a gente sabe que existem outros transtornos e que precisam também serem conhecidos, né, para que a gente, e de qualquer forma é um transtorno, é uma alteração no comportamento da criança e que você precisa entender mais como também acolher, atender, né, essa criança neurodivergente. Eu achei que o nome ficou sensacional. Quais são as maiores barreiras que pessoas neurodivergentes enfrentam em ambientes comuns, como lojas, restaurantes, clínicas? Você já citou uma, mas o que mais você acha que tem de dificuldades nesses atendimentos? Eu acho que a principal barreira é a falta de empatia. Quando você procura entender o outro e se colocar no lugar do outro, você não julga, você cuida melhor, você atende de forma mais amorosa, né? E dessa forma você também consegue converter a vendas, você consegue cumprir com o seu objetivo. As empresas têm um objetivo também financeiro, né? Sim. E que elas tenham, além do objetivo financeiro, um propósito de inclusão. Isso é fundamental. Vale para escolas também? Vale muito para escolas, né? Muitas vezes, Izzy, aquele olhar inicial, ele vem já com diagnóstico, né? Então, quantos pais chegam nos nossos consultórios, né? Falando, não, eu vim encaminhado da escola porque disseram que meu filho tem o CID tal, né? Sim. E, na verdade, assim, a função da escola, óbvio que é observar, né, o comportamento da criança e pontuar para a família, sinalizar que acredita que haja algum problema, não exatamente um problema, mas algo que precise ser olhado com carinho, certo? Mas começar com aquele tratamento mascarado, né? Então, eu excluo porque não sabe, eu excluo porque não consegue, né? E até capacitista. Não é verdade? Exatamente. Porque eu dizer que alguém não consegue, eu presumir incompetência é uma coisa muito grave, né? Ainda mais na fase de desenvolvimento, de aprendizado, que é quando a criança precisa ter uma explosão de experiências para que ela consiga realmente reter aquele aprendizado, né? Sem dúvida. Então, foi aí que surgiu a ideia, né, do selo Girassol, e o que ele representa para essas famílias neurodivergentes? O selo Girassol, ele representa um local que vai te indicar, né, onde você pode ir com segurança. Então, é como se fosse assim, Izzy, aquela placa te diz ali que aqui você pode estacionar. Né? E você estaciona sem problema. Quando eu chegar naquela loja, eu sei que eu vou ser bem acolhida, que eu não vou ser julgada, que vão procurar várias formas de me ajudar para que eu consiga comprar.
Imagina só se eu estou andando no shopping, por exemplo, e eu vi uma oportunidade. Uhum. As compras de oportunidade hoje, elas são muito raras, certo? Geralmente são compras programadas, compras online, enfim, né? Então, uma compra de oportunidade, ela precisa ser muito bem cavada para que consiga converter a venda, Sim. certo? Então, eu cheguei no shopping finalmente e eu não tive um atendimento legal. O que vai acontecer? A empresa deixou de vender. Mas, além disso, aquela empresa criou uma imagem negativa, criou uma experiência negativa para o cliente. Sim. E muitas famílias, elas estão inseridas em grupos, né? Em grupos de mães, alguma coisa, né? Enfim. Ixi, vários. Exatamente, Você... comunidades, né? Uhum. Então, imagina que se eu colocar lá uma experiência negativa sobre aquele ambiente, as outras famílias não vão tentar ter aquela experiência, Com certeza. né? Eu vou te dar um exemplo bem, assim, bobinho, mas que deixa bem claro. Vamos lá, fui outro dia a um restaurante, e aí eu vi que no restaurante tinha uma área mais reservada, logo na entrada, né? E eu pedi para ficar lá, porque dentro tava tendo música ao vivo, tem aniversário, as pessoas cantam parabéns, né? Então é um ambiente muito mais barulhento. E eu sabia que o barulho poderia desorganizar o meu filho. E eu pedi para a gerente do restaurante para eu sentar lá fora, porque era um local mais reservado. E ela me falou que não dava, porque lá era o lugar dos pets. Eu falei, tá, mas eu não me importo de sentar aqui. Eu posso sentar aqui? Não, senhora, não dá, que é o lugar do pet. Só se eu tivesse um pet. Só se eu tivesse um pet, Ai, né? meu O que aconteceu? Que limitação de pensamento, gente. Exato, falta de treinamento, Falta né? de treinamento da equipe. Exato. Então, assim, o que aconteceu? No meio do almoço, alguém estava fazendo aniversário e cantaram parabéns. E aí, meu almoço se acabou. Eu precisei ir embora no meio do almoço, porque eu não estava no lugar adequado, mesmo tendo sinalizado para o gerente do ambiente que eu não poderia ficar no outro lugar. Eu não achei bobinho essa história, não. Até porque eu tenho certeza que é extremamente comum de acontecer. Exato, exato. Então, o João tem um priminho também, que é o Davi. Um beijo pro Davi. Como ele está se desenvolvendo bem. Que tem o diagnóstico de TEA e ele não gosta de parabéns. Então, quando vai cantar os parabéns, o pai ou a mãe leva ele um pouco mais distante para ele não cantar o parabéns. Então, um parabéns de surpresa, assim, do nada, é você sair correndo com a criança, né? Então, se de repente, né, esse local está preparado, mais bem preparado e sabe que vão cantar os parabéns, porque sempre avisam ou um gerente, ou o garçom, pode trazer vela, pode trazer fósforo, né? Tem um bolinho da casa, enfim, a gente vai cantar parabéns. Então, nesse momento, se essa pessoa, né, já sabe que tem um paciente que está ali, né, identificado, por isso a importância também da criança andar identificada, né, com o seu colarzinho. Exatamente. Que identifica já o tipo de transtorno, mas por mais que o garçom não entenda qual é aquele tipo, mas ele já sabe que pode existir ali, né, alguma sensibilidade. E você ir lá, né, o garçom, né, o gerente, ir até a mesa e falar, olha, vai ter parabéns aqui perto, tudo bem para sua criança ou não? Você já pensou nisso? É um diferencial que, se a tua equipe estiver preparada, vai ser gigantesco para aquela família, mas é pequeno para o teu dia a dia ali. Dá para fazer. Algumas vezes, o pensamento sobre as adaptações é um pensamento de financeiro, né? De estrutura. Então, sempre imaginam que é algo caro, que eu vou precisar mudar aqui alguma coisa no layout da minha empresa. E, pelo contrário, os estudos mostram que o impacto pessoal, né? Então, a forma que o seu funcionário atende o cliente é mais importante do que você tem de estrutura naquele lugar, né? Então, o material humano, ele é superior ao que você gasta em dinheiro para a estrutura. Eu não tenho dúvida. E eu vou mandar esse episódio para minha prima, que é uma comunicadora nata, Andréa Soares. Eu já trouxe ela para treinamento da minha equipe nesse atendimento de forma humanizada e nesse atendimento diferenciado também para os meus clientes, pacientes. E ela já veio para dar esse curso aqui e eu quero dar essa ideia para ela também,
junto com esse episódio, de divulgar um pouquinho mais sobre o selo Girassol e sobre a importância de qualquer estabelecimento que trabalhe com vendas diretas ou não, porque tudo é venda, né, doutora Lorena? Que trabalhe com vendas diretas ou não, que estejam mais bem preparados também para esse atendimento. Porque não adianta a gente só falar assim, nossa, como está crescendo o diagnóstico, né? Agora só se fala em TEL, agora só se fala em TDAH, está crescendo muito esse diagnóstico. Se você acha que está crescendo muito também, mais um indício que você precisa se preparar para esse atendimento. Exatamente. E quanto mais você se dedica em ser diferente, você fideliza seu cliente. Exato. E também imagina, Izzy, que muitas empresas, elas lutam de forma até extensiva mesmo, né? Com um custo maior para conseguir um público, certo? E esse é um público que já existe, não é verdade? É uma fatia da população que é esquecida. Então, ao invés de correr atrás, igual a roda dos ratos, onde todo mundo está correndo atrás da mesma coisa, você pode também, além de ter um propósito de inclusão, ter mais uma fatia do mercado. E quais são as mudanças, doutora Lorena? Né? As mudanças simples, muitas vezes, nesse atendimento, que podem fazer toda a diferença para uma pessoa neuroatípica se sentir, então, mais acolhida. Vamos lá, Izzy. Cheiro. Imagina que agora existe a onda da identidade olfativa, né? Sim. Então, imagina que a loja está com um cheiro muito forte e eu não consigo que o paciente fique lá, a pessoa neurodivergente fique lá, porque não são só crianças, né? Existem adultos neurodivergentes. Sim. E essa população também vai crescer cada vez mais. As crianças estão crescendo, né? Imagina que na loja tem um som muito alto, que a linguagem não é clara, é uma linguagem mais, digamos, com figuras de linguagem, né, com gírias, né? Então, algumas lojas têm essa política de tentar se aproximar do cliente com gírias, né? Que as araras estão lá cheias de roupas, mas as roupas estão espremidas, então existe uma dificuldade física para poder olhar o que você quer, né? Ou que de repente você precisa de um tempo maior para escolher e tem aqui alguém do seu lado dizendo, olha essa, né? Então eu falei vários exemplos de loja. Mas vamos lá, exemplo de clínicas, por exemplo, clínicas médicas, né? Sim. Então, eu cheguei, eu não tive nenhuma prioridade, eu não sou identificado, né? Ou o atendimento aqui na recepção desorganizou aquele paciente e quando ele chegar no consultório, o profissional não vai conseguir fazer nada, né? Então, tanto o profissional fica insatisfeito porque ele não conseguiu realizar o trabalho dele, quanto a família também fica insatisfeita, o próprio paciente fica, né? E aquilo ali gera uma memória, uma lembrança negativa do ambiente, certo? E mudanças muito simples nesses lugares fazem transformações, né? Eu brinco que o meu projeto piloto foi o meu próprio consultório. À medida que eu fui escutando depoimentos, né, dos familiares, dos pacientes, eu fui entendendo como eu podia adaptar aquilo, né? Lá no Hospital Betina, nós criamos, inclusive, uma revistinha para dar previsibilidade, né, sobre o atendimento. E isso foi muito legal, isso foi muito interessante. A mãe pode ir lendo, né, o passo a passo. Exato. Para as cirurgias, eu criei uma historinha do unicórnio, da zebra que desejava ser unicórnio e do dinossauro que desejava ser astronauta, né? Então, contando que era doentinho, que depois que fez o procedimento ficou bom e que pôde realizar todos os sonhos. Por exemplo, o Dino, o sonho dele era ser astronauta e ele virou, né? O Astrodino no final das contas. Exatamente. E a zebra queria ser unicórnio e virou o zebricórnio. Então, assim, coisinhas que parecem muito simples, fazem grandes diferenças. Eu não tenho dúvida. E eu estava aqui pensando também na realidade do meu dia a dia, do meu consultório, né, lá da minha clínica, enfim. Às vezes eu saio da minha sala, eu estou atendendo alguém, mas eu saio quando eu vejo muito choro lá fora. E eu sempre falo para as meninas da recepção, às vezes todas as salas estão ocupadas, porque tem uma que se não tiver ocupada, eu faço de brinquedoteca. Exato. Então pode entrar com a criança, deixa ela brincar, tem coisa no chão, tem coisa para rabiscar na parede, né? Tem várias possibilidades para a criança tentar se distrair. Porque a espera para elas também, que não tem às vezes dimensão desse tempo, às vezes 20 minutos é muito, né?
E a gente abre, mas quando essa sala está ocupada, eu falo, pelo menos só pega algum brinquedo, algum livro, qualquer coisa lá dentro, pede licença, entra no consultório que tem os brinquedos, que tem as coisas, e pega e traz para essa criança. Isso é uma forma de acomodação sensorial, É. né? Para a elaboração do protocolo, eu tive a ajuda de uma terapeuta ocupacional maravilhosa, a Karina Montenegro. Uhum. E assim, ela deu dicas que são simples, mas que fazem muita diferença, né? Muito bom. E imagina um protocolo em que você tem a participação de um terapeuta ocupacional te ensinando sobre acomodação sensorial de baixo custo, né? Perfeito. Então, isso realmente resolve vários problemas naquele momento. Entendi. E assim, pode parecer até retórica essa minha pergunta, mas, de novo, para a gente trazer mais ainda sobre essa importância. Por que você acredita que é importante treinar equipes e certificar esses estabelecimentos com o selo Girassol? Easy, quando você tem uma dor, se você ficar aqui só paradinha reclamando da sua dor, ela vai ser sempre uma dor. E quando você luta por essa dor, você tenta transformá-la, você transforma isso numa solução. Então, o selo Girassol veio para mim como uma solução para as dores minhas e de outras famílias que eu escuto, né? E ele vem como uma forma de coroar mesmo as empresas que estão indo nessa onda da inclusão, que estão caminhando de acordo com o restante do mundo, né? Então, o mundo tem pensado nisso, tem pensado nos números e nos índices, que para alguns são números, para nós são o nosso ente mais querido, Óbvio. né? Uhum. Então, é isso, é conseguir enxergar e transformar. Você não tem como mudar uma sociedade inteira, mas você pode mudar as microsociedades que estão ao seu lado, né? Se você puder mudar a sua clínica, você mudou uma microsociedade, você mudou um hospital, você mudou uma microsociedade. Enfim, é esse o propósito do selo Girassol. E, por exemplo, se eu quiser na minha clínica esse selo Girassol, como é que eu faço, doutora? Bem, então você vai passar por um treinamento, Easy. O treinamento, ele dura mais ou menos umas 3 horas. Então, eu inicio a apresentação, explicando como eu pensei, quais são os protocolos, os checklists, né? Então, existem os protocolos padrão. Oh, meu Deus, volta. Vai. Existe o protocolo padrão, né? Que você vai todos os dias fazer um checklist para entender se está dentro do esperado, se é aquilo que foi treinado mesmo. E, além disso, existe a possibilidade de tirar dúvidas, né? De ter esse contato comigo para conseguir ver se o seu trabalho está dentro do que nós treinamos. E o restante do treinamento, ele vai ser feito por uma psicóloga maravilhosa chamada Eduarda. A Eduarda é mãe TEA, tá? É a mãe do Matheus, do Nós Quatro e o Autismo. E super engajada. E ela já viveu várias situações e consegue dar tanto a experiência pessoal, né? Quanto essa visão de mundo para dentro do negócio. Eu tenho certeza que vocês criam muito mais conexões com todas as famílias, porque vivenciam, né, esse dia a dia. Então, trazem, de fato, uma experiência que só as mães, né, que têm realmente uma criança que necessita dessa maior atenção, sabe que precisa, né, e que vai realmente buscar cada vez mais estabelecimentos com esse selo Girassol, que eu já estou querendo para minha clínica também. Já está agendado. Eu já quero agendar, de verdade, com toda a minha equipe, né, porque tem que ser toda a equipe, eu acredito. Toda a equipe. Exatamente, de atendimento. Para a gente ter o selo Girassol lá também. Tem E que nós fazer também parte disso. pensamos em inclusão somente com atitudes, né? Mas, por exemplo, você ter ideia de inclusão de pessoas celíacas, né? Pessoas que são intolerantes à lactose, Sim, né? sim. Aí você faz um evento no seu consultório e você tem lá um espacinho inclusivo, né? Com um pãozinho diferente, numa clínica de endoscopia, né? Olha Então lá. você tem lá congeladinho e durante a anamnese, né, da recepção, Sim. você já pergunta, existe alguma intolerância? Depois nós temos um lanchinho, você não quer algo adaptado, né? Então são soluções muito simples, mas que fidelizam, porque você se sente visto, acolhida, né? Muitos neuroatípicos, eles percebem o peso da invisibilidade. As famílias e os próprios neurotípicos, né? Então, é uma forma de abranger isso aí.
Tenho certeza. Mas você já viu alguma mudança real, assim, na prática de algum estabelecimento? Já sim. Então, eu já fiz alguns treinamentos, tá? Ótimo. Fiz numa empresa de modulados, Olha que é, só, né, super fora que do legal. padrão. Nossa, diferenciada já deve ser. Exato, super diferenciada, e ela já marcou um treinamento com os arquitetos que Que trabalham com legal. ela, para que consigam entender qual que é esse funcionamento, o que que tem de diferente nisso aí, né? E assim, eu Muito fiquei bom. super Muito bom. orgulhosa, porque isso também me faz pensar, isso estimula o meu raciocínio diante das necessidades que existem em todos os ambientes, né? Uma loja de roupas infantis também, do Muito shopping, bom. que foi super legal o treinamento, porque as atendentes, elas ficavam tentando pensar em diagnósticos, né? Uhum. Ah, então eu acho que esse paciente aqui do caso real, que nós colocamos casos reais, eu acho que ele é autista. Eu falava, não importa o diagnóstico dele. Aham. Importa que ele é um paciente neurodivergente, um cliente neurodivergente, e que ele Precisa. precisa do seu olhar acolhedor. Uhum. Aí tá, tudo bem. Então, é uma construção, né? Sim. Foi super legal. Também clínicas de vacinação. Então, tem 2 clínicas de vacinação que já fecharam conosco, e o treinamento já está agendado, programado, né? E imagina como que é a E tem uma reação. clínica de reabilitação auditiva também, Nossa, que que legal! está agendada. Show, que Que maravilha, tá tá vendo? agendado também, que eu quero meu selo girassol. Que Muito legal. bom. Aí, assim, para você conseguir reabilitar uma criança, você precisa que ela esteja receptiva a isso, né? Com Se certeza. você chegar com o paciente, ele estiver já reativo, ele não está absorvendo as informações. Uhum. E todo mundo que não absorve informação não tem um tratamento adequado, por mais que você dê o seu melhor, Uhum. né? Já aconteceu com você, Izzy? Já, com certeza. Alguma vez, assim, a criança já chegou chorando, você tentou fazer a audiometria de todas as formas e não foi possível. Eu já te mandei esse laudo, inclusive. Exatamente. Vamos tentar outra Outra técnica. vez, Não, sim. porque eu estava sozinha nesse dia. Até, Uhum. era um paciente seu até. Eu lembro bem. Eu estava só esse dia, porque às vezes eu chamo a Juliane, né, que é meu braço direito, minha outra fono lá, porque 2 fonos a gente consegue condicionar melhor a criança. Então, uma fica dentro da cabine e a outra fica fora. E mesmo usando técnica de VRA, você sabe que eu tenho todas lá para a gente atender crianças, às vezes a gente não consegue, né? Então, não adianta, a gente vai voltar um outro dia. Ah, mas eu tenho consulta com ela amanhã, porque nós não somos daqui. Falei, pode levar esse outro laudo aqui, eu consegui fazer as emissões, eu consegui fazer a imitanciometria, eu consegui fazer esses outros aqui, e ela vai ver que eu não consegui fazer a áudio, e a gente vai voltar para fazer com a outra fono. Aí amanhã, então tá, tudo bem, né? E eu tento de tudo, todas as técnicas possíveis. Coloco a mãe para me ajudar lá dentro da cabine Agora, essa é a também, mas importância de você encaminhar para locais em que você tenha a segurança que o seu paciente vai ser bem tratado, né? sim, E com que ele vai ser certeza. tratado também de forma entendendo que existem especificidades. Nós não somos iguais. Uhum, Então, a técnica para um não vai ser a mesma técnica para o outro. Para um, uhum, você vai precisar sorrir mais, para outro menos. Para um, tem que uhum, brilhar mais, para outro menos, uhum, né? uhum. Então, é muito importante para nós, profissionais da saúde, entendermos para onde nós devemos encaminhar aquelas pessoas. E a gente fazer a leitura desse paciente, seja criança, seja adulto, porque às vezes os próprios pais, você precisa entendê-los também, É, né? Porque essa questão de ser muito abrangente, de sorrir muito, ou de ser muito fofo, ou de ser mais séria, você precisa entender, né? Como que você tem que lidar, não só com a criança, mas como com os pais eu também. brinco que você tem 10 segundos 10 segundos para você fazer essa para. leitura. Exatamente, Senão né? Então, ali. eu tenho pacientes que entram falando do Flamengo versus Fluminense. E eu tenho outros que entram me perguntando do artigo científico de alguma coisa. se- E aí eu preciso ser flexi, É, né? é, Para conseguir atender a todos, é né? E eu verdade. falo para todo mundo que eu sou flamenguista, tá? Acabou. Ai, meu Deus, não, eu brinco muito com Remy e Paysandu, né? Sim, Aqui em Belém é unânime, assim. Entrou com a camisa do Paysandu, eu falei, não vai ter nem desconto. é. Já tô falando que não vai ter nem desconto, aí Como eles é uma começam a paixão rir já. maior, eu fico com medo do Remy Paysandu. Eu vou pro Rio de É, Janeiro, é Flamengo e Fluminense. deixa lá, né? Deixa lá. Mas, doutora, na sua visão, o impacto desse movimento, o que que você acha, qual é esse impacto que está causando na sociedade?
O impacto, Izzy, é de se sentir visível, né? De se sentir parte de um todo. Todos nós somos parte de um todo. Mas, da forma que está acontecendo hoje, existe realmente uma separação. É como se aqui fossem ambientes para neurotípicos e outros fossem ambientes para todo mundo, né? E nós queremos fazer parte do todo. Nós merecemos fazer parte do todo. Não é verdade? Sem Então, dúvida. a ideia do selo é justamente essa: tornar os ambientes acessíveis a todos, confortáveis a todos, para que todos se sintam bem naquele lugar. E assim, claro, que o empresário, ele quer converter a visita à venda, né? E o cliente, ele quer converter a visita ao objetivo dele, Sim. né? Se for vender, se for Se for comprar, comprar. se for passear, né? Ele conseguiu atingir o objetivo Sim, dele, sim. certo? E facilitar a vida das famílias que já tem 1 milhão de sobrecargas, 1 milhão de preocupações, né? Então, que um passeio, que o lazer, que um almoço, que uma consulta, que uma cirurgia não seja mais um peso. E sim que eu consiga saber que naquele lugar lá eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade. Maravilhoso. E eu fiquei curiosa. Essa ideia, essa inspiração, ela tem em outras regiões ou está começando aqui esse movimento? Izzy, olha, isso veio da minha cabeça. E não, eu fiquei aqui exatamente pensando isso. Eu falei assim, gente, será que, né, a nossa região está sendo pioneira, né, com essa tua ideia? Existem projetos futuros, né? Eu tento hoje fazer uma coisa por vez, porque a minha cabeça ela trabalha com 1000 ao mesmo tempo, né? Então, cada treinamento ele vai ter um e-book, certo? Para que aquela empresa, aquele estabelecimento tenha uma referência depois para consultar. Mas a ideia depois é expandir isso também para curso online. Certo? Para que outras regiões tenham Sim. acesso, ou mesmo recrutar mães atípicas de outros lugares para que façam treinamentos, né? As mães atípicas, Izzy, também têm muita dificuldade em empregos, né? Imagina que o cuidado com uma criança neurodivergente é um cuidado que é intensivo, né? Terapias, às vezes a dificuldade no tempo para você conseguir fazer alguma coisa, né? Então, também seria muito satisfatório para mim, enquanto mãe atípica, entender que eu estou dando oportunidade para outras, né? E expandindo essa ideia que para mim é um sonho. Eu não tenho dúvida. E fiquei muito feliz e orgulhosa também, né, da gente, de repente, realmente levar. Porque Belém, a região do Pará, ela já está na boca do povo, né, Sim. no Brasil. Esse ano a gente sabe que tem tantas pessoas falando da nossa cultura, da nossa região, da nossa cidade, da COP30, né, enfim. Mas queira ou não, bem ou não, estão falando muito, né, de nós, da nossa região, da Amazônia. E da gente ser lembrado e ser conhecido por essas inspirações também, sensacional. Tô Sensacional, com né? um orgulho aqui grande, muito bom. E tem mais uma novidade. Como um bônus do protocolo, né, do selo Girassol, eu escrevi um livro infantil, que é legal. Pedro e a Lição da Inclusão. Esse livro está na fase de ilustração, ele é, modéstia à parte, lindo. Eu não consigo ler e não me emocionar. E ele vai servir para que crianças, pais contem histórias para crianças, né? Nós que Sim. trabalhamos com desenvolvimento infantil, sabemos a importância que tem a leitura para criança, Já, né? já foi lançado esse livro? Ainda não, Ainda tá na não. ilustração. Tá. É uma novidade. É uma Tá na novidade, é um ilustração. spoiler. Tá, ótimo. Como é Pedro? Pedro e a Lição da Inclusão. Ai, que legal. Que legal. E assim, eu duvido hoje uma criança que não estude em uma sala de aula que não tenha algum coleguinha que tenha alguma necessidade especial. Exatamente. Por Então, exemplo, o TDL são 2 a cada 30 alunos numa sala de aula, né? sim. Então, outros transtornos também têm um número bem expressivo. Com certeza, eles convivem com crianças neurotípicas, né? E, de repente, podem ser neurotípicos que não foram identificados, não é verdade? Não, sem dúvida. Então, essa é a Com importância certeza. também das crianças saberem para começar lá a inclusão. E muitas vezes, Izzy, as crianças são muito mais inclusivas do que os adultos, sabiam? Ixi, ó, Muito mais. muito mais, muito Eu mais. vejo na recepção do consultório o quanto eles cuidam uns dos outros, sabe? Quando é uma criança que, por exemplo, tem atraso de fala, vem o outro que é muito falante, já puxa para uma brincadeira que é motora, que não precisa de Eu vejo também na linguagem, escola né? dos meus filhos, é muito É legal. muito legal.
Aí chega, por exemplo, tem o filho de uma amiga que ele tem até nível de suporte, acho que 3, não, 2, porque ele não chega com facilitador, depois ele tem o facilitador. Mas 2. Então, assim, elas falam assim, ele parece um bebê, tia. Ele não fala. As amiguinhas da turma dele, ele não fala. E é só ele chegar que elas agarram a criança, que ele... Tem uma que até cai abraçando ele, a mãe acha aquilo uma graça. Sim. E tentam incluir ele nas brincadeiras e ele às vezes não consegue, né, ter essa troca. Mas é muito sensacional de ver elas o tempo todo, não, volta aqui, né? E tal, olha, ele já foi, pega ele, aí traz ele de volta. Ele pode não compreender, Não, mas sem ele... dúvida ele se sente amado, É. né? E é tão importante você se sentir amado, né? Não. É lindo, é muito legal. Eu não tenho dúvida de que, assim, muita coisa vai melhorar, muita coisa vai, né, vai deixar de existir, né? Pessoas completamente despreparadas em relação a esse assunto, né? Como a que atendeu o teu filho. Eu não tenho dúvida de que não tá faltando muito, não, para não existirem. Eu acredito também, Izzy. Eu acredito. Eu também tenho fé nisso. Agora, assim, as empresas interessadas, então, a se prepararem mais para esse tipo de atendimento, aonde elas procuram? É só pelo Instagram? Como elas chegam até você para esse treinamento? Pelo Instagram do Selo Girassol, né? Selo Girassol, aqui pra gente. Selo Girassol Neurodivergente. Por lá você pode acessar, mandar um direct, que eu mesma vou responder. Tá? Até um número X, espero que agora tenham muitos, né? Para eu ter até dificuldade de responder, mas essa parte não pode. Sim. Não, quem não tem dificuldades em responder hoje direct, Peraí, né? gente, calma. Que nosso dia a dia não é a gente estar aqui sentado o tempo todo olhando, não, né? Não, então, tem a assim, vida acontecendo, né? Lógico, com certeza. Então, quem Mas quiser... com todo carinho, eu tenho certeza que na hora que você puder, você vai responder. Isso. Então, quem quiser saber mais sobre o protocolo, pode mandar um direct no Instagram, que é o nosso canal de comunicação atual. E eu vou ter todo o prazer em responder, né, esclarecer as dúvidas, para organizar tudo e transformar a sua empresa num local inclusivo e respeitoso aos neurodivergentes. Muito sensacional, eu adorei essa ideia. Então, gente, já sabem, compartilhem esse episódio com qualquer pessoa que ou trabalha, ela pode não ser a dona do estabelecimento, mas ela trabalha numa loja de roupa, ela trabalha numa loja de modulados, né? Ela trabalha numa clínica, na recepção de uma clínica, e ela vê acontecendo muitas crianças que têm uma necessidade especial. E você que é diretor, né, de qualquer empresa, da área da saúde ou não, da área de vendas ou não, mas que você tem interesse em fazer desse teu atendimento, restaurantes, né, escolas, desse teu atendimento diferenciado para acolher melhor esse público, já entre em contato com a doutora Lorena através do canal do Instagram, né, que é o Selo Girassol Neurodivergente. Selo Girassol Neurodivergente. O Cauê vai colocar aqui o arroba pra gente e estará na descrição, né, desse episódio também. E antes da gente finalizar aqui, que é um recadinho que a gente quer ouvir aqui para as mães, para os pais, parentes, né, uma pessoa que é neurodivergente, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas? E antes disso, eu vou agradecer rapidamente nossos super parceiros também aqui da noite, como Lenoca, olha o que você vai levar para casa hoje, doutora Lorena. Meu Deus, isso aqui tá pesado, hein? Gente do céu. Eu ganhei um mega brinde, viu? Olha, tá pesado isso daqui, de bolo de verdade, não é pão de ló, Lenoca? Lenoca é diferenciada. E, gente, eu queria falar também para vocês, Obrigada. com todo carinho. E Lenoca, você sabe, é sensacional. Ela não tem nem, não é só bolo de pote, decorado. Eu acho que agora ela tem que colocar a última decoração dela aqui, tá? Eu quero aqui, agora, passando Da de Cinderela. Lenoca a decoração da Cinderela da minha filha. Não tem mais Frozen aqui, não. Eu quero a decoração da Cinderela, porque é o último aniversário da Maria Júlia, que foi agora, dia 19 de julho. Ela fez uma decoração e um bolo da Cinderela. Gente, queria guardar aquele... Se fosse fake, ele estaria dentro de um quadro. Mas ela não faz bolo fake, né? Ela faz bolos deliciosos, inclusive, mas lindo, 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 lindo. Lenoca,
Meu Deus, tá? Impossível realmente a gente não se emocionar e não falar desse teu trabalho tão diferenciado. Eu acho que você não tem mais que falar que você não é decoradora. Agora acabou, foi pro chão, não dá mais, vai fechar agora pacote completo. É decoração, bolo, docinhos personalizados, tá? Acabou. Então, Lenoca já não é mais só bolo. Ixi, ela começou só com bolo de pote. Agora eu tô falando de um combo que Nossa. Lenoca vai fazer para todo mundo agora. E fala que você ouviu aqui no podcast para ter desconto. Nosso próximo parceiro, ou é a Festa Escova, ou isso, Festa Escova. Eu falo que eu estou sempre muito bem arrumada, graças a Deus e a Festa Escova. Porque fazer um podcast, gravar um podcast com as celebridades que eu trago aqui, não dá pra gente vir de qualquer jeito. Então, sempre passo na Festa Escova e mesmo na minha correria do dia a dia, lá é Fest mesmo. Então, faz jus ao nome, Festa Escova. E é aquele horáriozinho que você consegue, porque lá não é horário agendado, gente. Lá é um atendimento sem hora marcada, que vai a partir das 8 horas. E eles vão te atender a quase 8 horas da noite também. Inclusive, segundas-feiras. Hoje a gente está gravando numa segunda-feira, que dificilmente salões abrem na segunda-feira. E também domingo. Quantos eventos a gente não tem no domingo e a gente fala, onde é agora? Vou me arrumar Onde é que eu vou me sozinha. arrumar? Exatamente, e tem domingo também. E eles têm 3 unidades, ele tem o Marizal, Batista Campos e Marco. Então, e são diferenciados, a equipe é maravilhosa. A equipe maravilhosa deles também. E ó, eles têm a Festa Escovinha, Sim. né? Que tem o atendimento infantil também. Felipe e Tônia, já deixo aqui também essa dica para vocês trazerem mais diferenciais ainda para a Festa Escova, que é esse atendimento inclusivo, né? Para as crianças que chegam para cortar o cabelo e às vezes não está conseguindo, né? Para ficar ali aguardando a mãe que quer fazer uma escova, que quer fazer uma unha, mas a criança está ali, né? E quem vai ficar com ela lá do outro lado. Então, assim, eu sei que eles são super antenados nisso. Então, já fica a minha dica aqui também, Fest. Muito obrigada pela parceria. E Passione, eu falei do Dadá, que é o Davi, o primo do João, Sim. é filho da Michelle e do Júnior, que são os diretores da Passione, que são as cabeças e o coração por trás da Passione, que escolhem a dedo cada peça para fazer a vitrine, para compor realmente o que a Passione tem, né, para oferecer nessa venda e para trazer completamente satisfação, mesmo comprando a semijoia que parece joia. Eu falo que, gente, é joia e semijoia, mas que tudo é joia, tá? Porque eu tenho diversas peças, inclusive tá aqui mais um jogo para vocês. Eu amo, Lindo. amo anel, eu amo esse conjunto assim, sabe? Anel e brinco, anelzão assim, brinco. Eu acho chiquérrimo, lindos e eu encontro sempre do jeitinho que eu gosto lá na Passione. E tem peças infantis também. E a Michelle e o Júnior tem a Manu, que é a mais velha, e tem o Davi, que tem a mesma idade do João, 7 anos de idade, e que hoje tem um lindo desenvolvimento, mas, né, tem as suas peculiaridades, as suas sensibilidades e que precisam ser atendidas. Com certeza. Né? Então, Passione, falamos em vocês de todas as formas hoje. Muitíssimo obrigada pela parceria, por estar conosco sempre aqui no nosso podcast e por acreditar no nosso projeto também. Parabéns. Então vamos ao nosso recadinho para os papais e as mamães. Vamos. Então, com o selo Girassol, eu empresto a minha voz falando por vocês e por mim, né? Eu falo como médica e como mãe pela inclusão. O que eu quero é que os ambientes sejam cada vez mais respeitosos, que eles sejam cada vez mais acolhedores para as nossas famílias. Quem tem um filho atípico sabe que nós não estamos falando somente de uma criança ou de um adulto, nós estamos falando de toda uma família, de todo um planejamento. Então, essa ideia, ela é por nós, por todos nós. Muitíssimo obrigada. Conto com a participação de vocês, conto com o impulsionamento de vocês para a gente continuar também. Compartilhem esse episódio, porque vocês viram o quanto ele é importante para se chegar no maior número de pessoas possíveis. E também quero as ideias de vocês para o nosso centésimo episódio que está chegando aí, hein? Então, até a próxima quarta-feira. Muitíssimo obrigada pela tua audiência, pela tua participação e pela tua ajuda também nesse compartilhar. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.
Aê!